Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Nossa aula de hoje, dando continuidade à série Ativos Intangíveis, é sobre o goodwill subjetivo, que é aquele que é desenvolvido internamente pela empresa. O goodwill, segundo Eudícibos, pode ser analisado sobre as três seguintes perspectivas. Primeira perspectiva: excesso de preço pago na compra de um negócio sobre o valor de mercado dos ativos líquidos. Então, vamos pegar todos os ativos da empresa e todas as obrigações, tanto de curto quanto de longo prazo, e trazer a valor de mercado. A diferença a maior entre o preço pago e esse valor justo ou valor de mercado dos ativos líquidos seria então o goodwill. Nas consolidações, o goodwill seria o excesso pago pela investidora por sua participação sobre os ativos da subsidiária. O mesmo conceito, né? Excesso de valor pago sobre a participação dos acionistas, né? Nessa investida, que então foi adquirida com um excesso de valor pago sobre o valor justo ou o valor de mercado dos ativos. Interessante observar que na nossa aula de consolidação nós vimos que basicamente consiste em relação ao goodwill transferi-lo do subgrupo do ativo não circulante em investimentos para o ativo intangível. E a terceira perspectiva é o valor atual dos lucros futuros esperados descontados ao seu custo de oportunidade. Então, é aquela figura dos superlucros. Seria um lucro acima do normal obtido pela empresa, acima então do seu custo de oportunidade. Dessa forma, o verdadeiro goodwill somente surgirá se os ativos e passivos das entidades adquiridas forem então avaliadas por algum tipo de valor de mercado, dizia Eudícibos. E hoje a gente o faz, trazendo a valor justo, então, os ativos líquidos da entidade, de tal forma que o excesso de valor pago sobre esse valor justo é que gera o goodwill. Dessa forma, então, não há que se falar em diferenças de avaliações de ativos identificáveis, né, e especialmente tangíveis, dentro do conceito do goodwill, que é o que cita aqui, ainda o Eudícibos. Caso contrário, o goodwill será uma mistura de goodwill puro e outras diferenças de avaliação. Então não dá para se comparar o valor pago com o contábil, mas sim com o valor justo, para justamente não se misturar essas diferentes formas de avaliação. Por conseguinte, goodwill é aquele algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido das entidades adquiridas, devido a uma expectativa subjetiva de lucros futuros em excessos do seu custo de oportunidade. O goodwill subjetivo ele pode ser definido, segundo Eudícibos, como a diferença entre o valor subjetivo da entidade em um determinado momento e o valor de aquisição dos ativos. Ou ainda, segundo ele, a capacidade de a empresa gerar lucros que superem o custo de oportunidade baseado no investimento inicial, avaliado a valores de realização. Então, na opinião dele, o goodwill seria essa capacidade que a empresa tem de gerar lucros que suplantam então o seu custo de oportunidade e ainda baseado então no investimento inicial feito na empresa, avaliado a valor de realização. Os principais problemas que a gente encontra na avaliação do goodwill subjetivo são as seguintes: a projeção do lucro ou do fluxo de caixa futuro. A segunda dificuldade encontrada é em relação à taxa a ser utilizada, que é justamente esse custo de oportunidade. Qual é a taxa adequada? Devo utilizar o custo do capital
Se estiver avaliando a empresa como um todo, sim. Vimos lá na nossa série Avaliação de Empresas, qual é a taxa de desconto adequada para cada um dos fluxos futuros que estão sendo projetados, né? Por isso que essa disciplina no que tange a mensuração de ativos intangíveis, ela está intimamente ligada com a nossa outra série, Avaliação de Empresas, que é interessante para o pessoal que quer se aprofundar no assunto e estudar aqueles conceitos. E um outro problema é justamente a definição do horizonte. Qual é a vida útil desse goodwill? Justamente por essas dificuldades mencionadas anteriormente, o goodwill criado ou construído, desenvolvido internamente pela empresa, que é o goodwill subjetivo, ele não é registrado pela contabilidade. Enquanto que o goodwill adquirido, aquele que surge então da aquisição de empresas que são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, ou ainda em combinações de negócios, como fusão, cisão e incorporação, este sim é registrado contabilmente. À luz dos pressupostos de Eudícibus, Martins observa, lá na tese de doutoramento dele de 1972, o seguinte: o empecilho maior que tem provocado essa relutância dos contadores em registrar o goodwill, que tem causado a pressa em eliminá-lo do ativo, tem sido a própria teoria contábil, predominantemente os princípios do conservadorismo e da objetividade dentro dela. Por essa razão, tem-se sentido a atual falta de tão importante elemento nos relatórios contábeis. Então a gente sente efetivamente a falta do goodwill subjetivo no relatório contábil, qual seja o balanço, para justamente poder tomar decisões mais adequadas. Sua importância deriva da mais fundamental necessidade da pessoa que toma a decisão: prospecção sobre o futuro. Além disso, Eudícibus também cita que, como o goodwill subjetivo não é registrado, quando se for fazer uma análise de tendência futura de duas empresas de um mesmo setor e que tenham ainda resultados equivalentes, o investimento poderá ser bom ou ruim em razão desses itens que são os geradores de goodwill e que não estão registrados na contabilidade. Observem, despesas com pesquisa e desenvolvimento, especialmente a pesquisa, que já é lançada diretamente como despesa. O desenvolvimento ainda pode encontrar alguns critérios de separabilidade ou critério legal contratual e ainda ser registrados então como intangível. Treinamento de executivos, benefício de funcionários, política de substituição de executivos e outros intangíveis. Então a análise fica comprometida em razão de não estar presente, não estar registrado contabilmente o goodwill subjetivo. Assim, o desafio da contabilidade do futuro é justamente desenvolver métodos confiáveis para mensurar o goodwill subjetivo, a fim de que nós possamos efetivamente escriturá-lo na contabilidade da entidade e, consequentemente, dessa forma, produzir informações mais adequadas para a tomada de decisão por parte dos usuários da contabilidade. Então, é por aí o caminho. E é justamente em razão disso, na próxima aula nós vamos ver os métodos de mensuração do goodwill que foram desenvolvidos ao longo do tempo até os dias atuais. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.